Fala, corretor de sucesso! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Superando os Desafios no Mercado de Planos de Saúde. Eu sou o Diego Constantino, expert em saúde, e nesse podcast eu tenho ajudado vocês, corretores, a superar os diversos desafios que existem hoje no dia a dia das vendas de plano de saúde, principalmente esses desafios que impedem que você tenha um faturamento acima de R$ 10.000 todo mês. E aqui comigo, minha esposa, Caroline, também conhecida como Carol, né, que tem mostrado para vocês, representado vocês aqui nesses desafios, trazendo as dúvidas, as preocupações dos corretores e conduzindo aqui esse podcast, fazendo as perguntas para que eu consiga passar todo esse conteúdo para vocês, corretor. Bom, no tema de hoje, um tema importantíssimo e crucial para o dia a dia dos corretores, nós vamos falar sobre como lidar com as críticas e rejeições nas vendas de plano de saúde. Essa carga de energia negativa em cima de vocês, que faz com que vocês se sintam sobrecarregados. Eu vou deixar a Carol aqui me fazer algumas perguntas, questões aí que os corretores vêm conduzindo, para que a gente explore ao máximo esse conteúdo e vocês saiam daqui com uma visão totalmente nova e apliquem no dia a dia ferramentas práticas para vocês. Fala, corretores de sucesso, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Caroline e eu estou aqui para representar vocês. Então vamos direto ao ponto. Podemos? Qual a diferença entre rejeição e objeção? Excelente pergunta. Muita gente confunde, né? Exatamente. Vamos começar com o mais difícil. Objeção. Objeção todo mundo sabe o que é. Objeção, de maneira geral, ela é um obstáculo para você seguir adiante com a negociação de planos de saúde. Uhum. É uma dúvida que o cliente tem, é uma insegurança, uma incerteza de algo que ele não sabe. Será que esse produto vai resolver o meu problema? Será que esse plano é o adequado para mim? Eu tenho uma opção melhor? Será que eu vou ter problema com essa operadora daqui a um tempo? Então, eu tenho ali um obstáculo. Tudo que faz com que o cliente avance, mas se for tratado, se for deixado de forma clara, ele vai seguir adiante, isso é uma objeção. Uhum. Agora, uma rejeição. Uma rejeição é quando ele tem uma negativa, né, uma recusa àquela operadora, àquele produto, ao processo de vendas. Ele tem uma rejeição, ele não quer aquilo ali. Então, Uhum. tem mais a ver com uma questão emocional dele. E não é só uma dúvida, uma insegurança, mas é simplesmente uma experiência ruim que ele teve. É algo que faz com que ele não queira. Ele está Aham. rejeitando isso. O cliente. O cliente. É Certo. importante que você, o corretor, né, saiba separar uma coisa da outra. Porque a objeção pode ser tratada durante a negociação com o cliente, vai fazer com que ele feche ali. Até antes, né? Se mapear direitinho. A rejeição já é importante você acolher o cliente, se colocar do lado dele, entender o lado emocional dele e, às vezes, até nem oferecer aquele produto. Sim. Oferecer um outro plano para o cliente. Contornar de outra forma. Porque é uma barreira intransponível, muitas das vezes, para o cliente. E a rejeição não é com a pessoa em si, né? E a rejeição, na maioria das vezes, é com o processo de vendas Certo. e não com o corretor. Tá, e o que elas geram na vida dos corretores, né, o impacto que isso gera na vida dos corretores. Então, no dia a dia dos corretores, vamos botar assim, de maneira bem geral, tá? Aham. Ele acaba sofrendo muitas rejeições e a grande maioria perde a confiança. Então, tentou uma venda, tentou 2, tentou 3, tentou 4 e o cliente falou que não, ou que vai pensar, e várias objeções ao longo do dia, ele começa a se questionar: "Será que eu sei vender plano de saúde? Uhum. Será que o plano de saúde eu estou vendendo da maneira certa?". Isso gera uma insegurança muito grande. E aí essa insegurança é que vai fazer com que nas próximas abordagens ele fique cada vez pior. Ele não vai ter a convicção, ele não vai acreditar no que ele Só mesmo vai está falando. baixando a frequência, né. E aí faz com que ele perca a venda, faz com que ele perca oportunidades importantes para ele. Aham. E muitos deles até ficam desacreditados com relação à profissão e acabam indo para outra atividade.
Aquilo que eu falei para você, né? Muitos corretores entram no plano de saúde, veem que é difícil, tem muita rejeição e acabam abandonando a atividade porque não sabem lidar com essas rejeições. O que que você acha que é importante, né, que o corretor aprenda a lidar com a rejeição? Porque vendas requer resiliência. Venda de plano de saúde, principalmente, é diferente de uma venda de um produto físico. Sim. Depois a gente explora até melhor esse tema também. Venda de um produto físico, às vezes, é uma venda simples, que você faz numa única abordagem. Venda de plano de saúde é uma venda complexa, que Uhum. requer. Não é palpável, né. Então É difícil o cliente tomar decisão numa única abordagem. uhum, Requer que você conduza o cliente pelos estágios da venda até ele se sentir seguro e tomar a decisão. Então, entendi. quando você não sabe essa diferença, você vai oferecer direto o produto, você entra já como vender uma garrafinha, né? Ó, você está precisando de uma garrafinha? Olha aqui, ó. Garrafinha preta, ó, preta O combina a sua tanto de cor. água que você pode beber no dia. Mesmo que você decore os benefícios. Você está com sede? Está com sede, né? Então você precisa de uma garrafinha como essa. Imagina, nos momentos que você mais precisar, ela vai estar do seu lado, vai te suprir. Geladinha. Então, assim, quando você vende benefício, uma venda simples, você consegue fazer uma venda direta. Sim. E pressiona o cliente ali, você aprende técnica de fechamento, técnica de tratativa de objeção, técnica de sondagem, para levar o cliente para falar o sim logo no primeiro contato. Uhum. Quando você fala de plano de saúde, não acontece dessa forma. E os corretores têm uma dificuldade de entender isso. Eles acham que o cliente vai tomar decisão logo no início. E eles não entendem que a venda tem etapas. Nem Certo. todo cliente vai estar quente para tomar decisão. E cabe eu, corretor, saber conduzir o cliente para a próxima reunião. E, O método, né. e manter ele interessado, né? Exato. Então, eu não consegui, nessa primeira, eu não entendi nada para ele. O exemplo do meu método, que eu sempre explico. Eu criei a conexão, eu entendi o que ele precisa, né? A gente se conheceu, o primeiro contato dele comigo, a venda de plano de saúde, não é um produto, ele não vai pegar um produto. Sim. É um sentimento, ele está comprando a tranquilidade de ter um produto que ele tenha para usar quando ele precisa, quando ele ficar doente. Então, ele precisa comprar você também, ele precisa comprar o corretor. É. Então, se você já tenta vender algo para ele no primeiro contato, Nenhuma cadê a confiança? conexão. Você já abalou o processo de construção de confiança. E Exatamente. aí, quando você entende, não, na primeira eu não vendo, na primeira, se ele não está pronto, se ele não conhece o produto, se ele não sabe do que ele precisa, eu primeiro aqueço esse cliente, crio um vínculo e aí preparo ele para no momento certo, ele Uhum. seguir com a tomada de decisão. É importante, é essencial que o corretor saiba, né, que o processo de venda de plano de saúde é diferente de um processo de venda direta de varejo, porque vai ter rejeição. O cliente muitas das vezes não vai comprar da primeira. E aí, quando eu sei que ele não compra da primeira, eu me preparo emocionalmente para lidar com essas rejeições. É verdade. E aí fico mais estável, né? E aí desenvolvo resiliência. E aí qual a diferença de resiliência, né? O que é ser resiliente? Você sabe o que é? Sim, mas explica para os nossos amigos corretores. Eu já sei porque eu escuto o tempo todo. Então, eu sempre dou o exemplo do cavalo e do bambu. Certo. Às vezes você é forte, como o carvalho. Robusto. Carvalho, para quem está assistindo agora, vai pensar o que é carvalho, né? O carvalhão, aquele guindaste. A gente põe uma foto aí para vocês terem uma noção. Carvalho, gente, é uma árvore grande, forte, né? Tem um tronco resistente, que as raízes são profundas. Aí você imagina, tem aquele corretor que é forte como um carvalho, Uma rocha. como uma rocha, uma pedra. Só que tem aquele corretor também que aprendeu a ser resiliente, que ele é flexível como um bambu. E aí, quando vem uma grande tempestade, vem um monte de não, ele pegou um dia difícil, pegou uma série de negativas, pegou um monte de cliente casca grossa, fez cliente carne de pescoço. Gente, eu falo assim, eu tô brincando, eu amo meus clientes, mas tem dias que são Eles desafiadores, né? sabem, eles São sabem. dias que o cliente acorda de mau humor e a gente tem que saber dosar. Se você não é flexível como bambu, imagina que vem uma tempestade forte, com muito vento. O que acontece com o carvalho? Essa Bom, árvore dura, rígida.
A Rompe. tempestade derruba. Exato. Ou quebra o tronco ou derruba a árvore. É. Já o bambu não. O bambu aguenta a porrada. Ele enverga, Enverga, mas não quebra. mas e o corretor ele precisa desenvolver essa habilidade de ser resiliente. Quando a gente aprende a lidar com as rejeições, entendendo que ela não é contra você, ela é contra o processo de vendas, que Sim. existem pontos que você precisa desenvolver, que existem etapas ali que você precisa estruturar melhor, que você precisa aplicar a técnica certa, que você tem uma oportunidade naquela rejeição de corrigir. Aham. E não é um problema, você é um ponto de atenção. É. E aí você consegue seguir adiante. E aproveitando esse gatilho, né, e o que acontece quando ele não sabe lidar no dia a dia, né? O que acontece com o corretor? O corretor ele se frustra muito, né? Quando o corretor ele tem pouca experiência e não tem muita inteligência emocional, acaba tendo um desgaste muito grande. É. Ele acaba levando isso para o lado pessoal, né? E aí ele começa a ficar frustrado. Ele perde vendas, as consequências são várias: desmotivação, Sim. perca de vendas, Baixa autoestima, né? baixa autoestima, e acaba não tratando a objeção da forma adequada, porque ele acha que mais um Só cliente mais um. que está com a mesma objeção, eu não vou conseguir também com esse cliente. E perde muitas oportunidades. Então acaba perdendo muitas vendas. Esse é o principal problema de não saber lidar com as rejeições. Perder vendas por não saber conduzir o cliente da forma correta. Bom, o que mais que nós podemos falar para o E corretor? quais são os principais benefícios que ele ganha aprendendo a lidar com a rejeição? Acho que mais forte, né? Acho que a gente já falou aqui de alguns, né? De maneira geral, ele se torna mais eficiente. Sim. E você imagina, Confiante, seguro. quando eu digo eficiente, se ele entendeu que a crítica não é contra ele, é contra o processo. Sim. E ele entende que existe um processo de venda. Tem corretor que, por incrível que pareça, acha que a venda é um dom e fica tentando. A negociação, ele inova na abordagem dele, né? Tipo o Neymar. Ele acha que tem que fazer ali uma mágica com o cliente. É. Inclusive, peca no excesso de confiança e acaba sendo extrovertido demais para o cliente. Passa uma impressão de um brincalhão, né? E não passa muito profissionalismo. Eu já vi alguns corretores que, infelizmente, levavam a venda para um lado muito extrovertido. E na hora de construir a autoridade fica mais difícil. É. Também, se você for muito sério, muito apático, você acaba criando uma barreira com o seu cliente. É O verdade. ideal é ter um meio termo, usar o humor a seu favor na negociação. Mas quando eu falo de eficiência, é saber que a venda tem uma etapa, início, meio e fim. Uhum. E eu tenho que saber o meu processo de venda. Eu tenho que padronizar esse processo de venda. Como é que é a minha primeira reunião? Eu tenho um script dessa primeira reunião? A minha venda está scriptada? Tenho alguns gatilhos mentais que eu posso botar nessa primeira reunião? Quais são as perguntas que eu faço para entender mais a fundo a necessidade do cliente? Eu tenho meu caderninho de perguntas? Eu sei como eu construo autoridade? Como é que eu gero rapport com o cliente? Ou eu falo, cada cliente eu falo de um jeito? Sim. Quando eu construo essas etapas, eu melhoro a eficiência das minhas vendas. Então, minha primeira reunião não está sendo muito eficiente. Eu preciso melhorar. Então, quando eu perco venda na primeira reunião, começa a falar que eu sou ruim, que a minha atividade é uma bosta, que meus clientes não compram de mim. Não, eu não começo a me fazer de coitadinho. Sim. Eu começo a entender o porquê que eu errei naquela primeira abordagem. Se eu perdi a venda lá no final, na hora do fechamento, na hora de levar ele para preencher a proposta, o que eu falei demais que gerou insegurança no cliente? Uhum. Qual a objeção que eu não antecipei? Eu esqueci de matar antes de gerar essa objeção para o meu cliente. E isso vai fazer com que a minha mentalidade trate o meu processo de vendas. E aí eu consigo vender mais abordando menos clientes. Sim. E onde o corretor mais erra ao lidar com as rejeições dos clientes? Então, eu já falei de um dos pontos que é levar a rejeição para o lado pessoal Sim. e não levar para o lado profissional, onde ele acha que a crítica é contra ele, né? Exato. Enquanto não é. A crítica é sempre com relação ao que ele está oferecendo. Mas um outro erro também que eu queria falar é com relação à forma como ele se defende.
principalmente nas objeções. Quando o cliente fala que está caro, vou pegar aqui um exemplo, Aham. e o corretor, ele tem a convicção de que aquele produto para ele é barato. E a questão de caro ou barato é uma percepção de valor. É diferente de preço. Eu posso dar até um exemplo aqui para você entender melhor sobre isso. Para você gastar R$ 500 num jantar, é algo caro ou barato? Dependendo da viagem, é barato. A Agora, gente sabe. gastar R$ 500 num procedimento para você no seu rosto. Baratíssimo. Para mim, gastar R$ 500 no procedimento estético é caro ou barato? Conhecendo o marido que eu tenho, é caro. E gastar R$ 500 num jantar? Você não liga para jantar, acho que para você é de boa. Por que é importante a gente entender que a percepção de valor do que é caro ou barato é de cada indivíduo? Exato. É em cima do que cada pessoa valoriza, do que cada pessoa tem de importância com relação àquilo. Quando eu falo que é caro ou barato, aquele benefício daquele plano que você está oferecendo pode não fazer sentido para a pessoa, mesmo que ela pague muito barato. E quando você quer convencer o cliente de que é barato e não entender o porquê que ele está achando aquele produto caro, isso acaba fazendo com que o cliente crie uma barreira com você. Então, o caro ou barato, o que é caro para você pode ser barato para ele, e inverso também. É, Se você acha que aquele plano é barato e ele está falando para você que é caro, esse produto é muito caro, não é porque ele não viu o valor. E valor não se convence com benefício. O valor é para o cliente. exatamente. Então, você precisa investir mais no levantamento de necessidades, o porquê que ele está procurando o plano de saúde, o que ele prioriza no plano, qual é o maior valor para ele, o que ele acha importante no plano de saúde. Entende? Se coloca do lado dele, eu entendo que para você é caro, tem empatia, escuta mais ele, e aí você trata essa grande objeção. Então, eu mostrei aqui que você não tem que ficar na defensiva. Uhum. Escutar, né. Escuta melhor o seu cliente. Um outro erro. Eu tinha listado 5 aqui para no nosso podcast de hoje. É ignorar as rejeições e tentar forçar a venda. O corretor, ele acaba não dando atenção ao cliente. Ele está mais preocupado em vender o produto O dinheiro entrar no bolso do que do que pegar ali uma insatisfação do cliente. resolver. Por exemplo, quando você começa a falar que você representa diversas marcas, várias operadoras, as principais no mercado, o cliente pode, em algum momento, gesticular para você, se for um atendimento presencial, Uhum. fazer um gesto de que ele está feliz, como você falou em alguma operadora. Você falou o nome de alguma operadora e o cliente ficou desconfortável. E você percebe isso. Quando você está numa negociação, o cliente cruza os braços, ele olha para baixo. Aí o corpo fala também. Ou ele simplesmente fala, essa operadora eu não quero. É, Essa operadora reage, nem né. adianta. E você ignora aquele feedback do cliente. Continua apresentando. Continua apresentando. E tenta levar o cliente até o fechamento. O que isso vai te gerar? Ou vai te gerar perda de tempo, frustração, ou a tua Exatamente. venda vai estar mal qualificada. É. Você faz até com que o cliente tome a decisão de comprar ali na hora. Ou não, né. Mas Tome um ele ranço. ou ele nunca mais quer te ver. Exatamente. Ou ele vai comprar e vai cancelar o plano no mês seguinte. Ele não está convencido de que aquela solução é eficiente. Uhum. Então você não pode ignorar uma barreira, um obstáculo, ou uma Exatamente. objeção, ou uma rejeição de um determinado produto. Você tem que enfrentar de frente. Uma vez que o cliente falou, preste atenção nele e aí sim você conduz a negociação. E o outro erro aqui, fatal, é não antecipar as rejeições. Tem muitos corretores que sabem quais são as rejeições dos clientes. E eu vou pegar um exemplo, até para explicar melhor para todos sobre isso, Sim. da operadora que eu atuei como diretor comercial, né, recentemente. E muitos criticavam a operadora. A operadora tinha um péssimo atendimento, que o call center da operadora não funcionava. E isso já cria, por natureza, no mercado, uma rejeição ao produto da operadora. E como é que você convence o cliente
mesmo ele tendo uma rejeição àquele produto. Se você sabe que a grande maioria dos clientes tem rejeição a essa característica, vou pegar o exemplo dessa operadora. Uhum. O que eu tenho que fazer logo no início da minha negociação? Matar a objeção antes que ela apareça. Então, se a operadora tem críticas com relação ao atendimento, antes de entrar na apresentação do produto, quando eu estiver falando da operadora, eu já mostro que essa operadora aqui, inclusive, tinha diversas barreiras, diversos questionamentos com relação ao call center, a dificuldade de marcar uma consulta, mas recentemente ela investiu em diversos canais aqui e hoje os clientes até elogiam e dou provas com relação a isso. O cliente nem falou nada. Ele estava com isso na cabeça e nem trouxe à tona. E ele nem vai falar. Por quê? Antes dele falar, você já antecipou. Como eu digo, né? Quem se antecipa, governa. Isso funciona com várias etapas. Se o cliente falar de preço, você tem sempre o cliente falando que está caro. Você provavelmente está errando na hora de criar valor. É. Você não está conseguindo mostrar o valor do produto. Ou simplesmente antecipar quanto ele tem para gastar no plano de saúde. Qual o valor que ele paga no plano atual e quanto que ele quer economizar, se ele já tiver um plano. Ou qual o valor que ele tem mensalmente para desembolsar, se ele não tiver plano nenhum, por mês com um plano de saúde. Então, se você se dedica a entender melhor o seu cliente, você antecipa a objeção. Então, é um ponto-chave. E, por último, tem mais um erro para a gente Tem. abranger todos os pontos aí com relação a rejeições e críticas? Tem. E aí eu quero falar para os corretores, principalmente para aqueles que desistem muito facilmente, que acabam fazendo uma, duas, três reuniões e acham que o cliente não vai comprar e desistem de continuar insistindo porque aquele cliente ele não vai fechar. Ele não faz um acompanhamento da forma adequada. Corretores, hoje, grande parte dos clientes não toma decisão na primeira tentativa. Então, se você entende que é uma venda mais complexa, que requer confiança, requer construção de um relacionamento, você já vai entender que na primeira venda é muito difícil ele fechar. Mas na segunda, na terceira, levando para o processo de vendas correto, ele vai tomar a decisão na hora Existe certa. uma grande chance. E eu não posso abandonar o cliente. Se em algum momento ele está pesquisando e ele não tomou a decisão ainda, De primeira, ele vai tomar. cabe você manter esse cliente aquecido, Sim. mantendo ele Não como. abandonar ele. E achar não comprou, esquece. Por que ele não comprou? E é diferente de ficar ligando para o cliente, e aí, já pensou? Já tomou Que sua aí decisão? você se torna uma pessoa chata. Já conversou com seu marido? Eu vejo muito corretor fazendo isso. E Sim. não é assim que funciona. Existe técnica para fazer acompanhamento. A primeira técnica, eu terminei um contato com o cliente, eu já agendo quando vai ser o próximo contato. Na primeira reunião, eu não falei sobre antecipar a objeção? Se eu entendo na primeira reunião quanto tempo esse cliente tem para tomar a decisão, se ele pagou a mensalidade agora, e essa mensalidade ainda tem um mês pela frente, e ele quer realmente trocar de plano antes da outra mensalidade entrar, quais são os prazos? Você precisa explicar para ele, corretor. Ele Sim. precisa fechar o plano até o dia tal para entrar na vigência até essa data. Senão, só daqui a um mês. Você tem que criar nele o senso de urgência. Ah, para ele não é urgente. Ele só está pesquisando. Beleza, você tem que saber explorar na vida dele algo que ele leve isso para uma urgência. Então, ele Exatamente. precisa sentir que se ele não mudar agora o produto, ele vai ou perder a oportunidade no futuro de se tornar cliente, pagando mais caro, ou não vai ter a proposta aceita pela operadora. Isso acontece muito hoje. Por exemplo, ali na pandemia, muita gente ficava em cima do muro. Um pouco antes de entrar a pandemia, né? Uhum. Ah, eu vou pensar. Aí entrou a pandemia. Todo mundo quis fazer o plano de saúde porque viu que o SUS estava lotado. O que as operadoras fizeram? Suspenderam a venda. Uma delas não vendiam na pandemia. E aí o cliente ficava desesperado. Quero comprar um produto, não consigo. Ou agora eu quero comprar agora e tem carência. E aí eu vou comprar agora e não vou poder usar. Ah, mas para emergência e urgência não tem carência, mas para internação e cirurgia tem. Então, existe um tempo certo de tomar decisão. E é importante que o corretor desperte esse desejo no cliente. Isso acontece com um follow-up adequado.
Eu falo para o corretor, quando ele conhece a forma certa de vender, ele não se desgasta a ficar correndo atrás do cliente. Por exemplo, existem plataformas de CRM que mandam mensagens para o cliente de forma semanal, diária. Você programa a plataforma para isso. Uhum. E aí você não fica correndo atrás do cliente. A plataforma é que vai. Então, corretores, dessa forma, você tem diversos erros na atividade de vendas de plano de saúde. Eu falei aqui de 5 principais erros que você encara na hora de lidar com as rejeições. Só recapitulando para vocês, até para a gente voltar neles de forma bem resumida. Levar a rejeição para o lado pessoal, você não sabe separar a rejeição do processo com relação à rejeição da sua personalidade. Então aprende a lidar com isso. Responder às críticas de forma defensiva e não escutando ativamente o cliente. Ignorar a rejeição e tentar forçar a venda, levar adiante e não encarar de frente o desafio, encarar de frente esse obstáculo. Não se preparar, não antecipar essa objeção. E por último, desistir de fazer um follow-up adequado, onde você deveria estar acompanhando o seu cliente. Depois vai ter uma aula só sobre follow-up também. Vou deixar aqui o passo a passo para você se tornar ainda mais eficiente no acompanhamento. Mas na aula de hoje era para que você entenda que a rejeição ela acontece dentro do cenário de vendas de plano de saúde. Ela é um desafio, ela é um obstáculo, mas se você desenvolve a capacidade de ser resiliente, de se preparar para esse desafio, ela se torna mais fácil e você aprende o jeito certo de superar. Então, corretor, se você me assistiu até aqui, até o final, não deixa de dar um like nesse vídeo, se fez sentido para você, né? Eu agradeço a todos vocês que estão aqui acompanhando o canal. Ele tem sido um canal importante de conhecimento, levando para vocês questões do dia a dia que impedem os profissionais da área de saúde de ter sucesso. Já compartilhe esse vídeo com outros colegas que podem estar aí passando por um momento difícil devido às rejeições e deixe aqui nos comentários também quais são os seus desafios, corretor. Quais são os desafios que hoje te impedem de faturar mais de R$ 10.000 com a venda de plano de saúde. Para a gente vai ser um prazer enorme estar aqui contextualizando, tirando dúvidas, mostrando para vocês todo o passo a passo para que vocês consigam superarmos. Um forte abraço para todos vocês e vejo vocês no nosso próximo podcast.